Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes. Olá. Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro, estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. E nesse dia nós vamos fazer o nosso programa com a temática sobre o aniversário do Marechal Mascarenhas de Moraes, né? Amanhã, aliás, depois de amanhã, dia 13, é a data do seu nascimento, e nós vamos oportunizar essa data, né, com essa antecedência aqui de 2 dias, fazendo um pouco do resgate histórico, né, sobre a vida do Mascarenhas de Moraes, a vida dele na Força Expedicionária Brasileira. E nós temos aqui vários convidados, já vou cumprimentar cada um deles, e cada um deles vai fazer a sua própria apresentação aqui em 1 minuto, uma apresentação bem breve. Já agradeço a todos e a todas, nossos ouvintes, internautas também, já começando aqui a nos acompanhar. Você pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook, aqui, e também pelo YouTube, e todas as outras plataformas aí pela internet. Você faz acompanhamento de toda a programação da Web Rádio Censura Livre. Mas vamos diretamente ao tema. Vou chamar aqui nossos convidados, que são filatelistas, né? Meu amigo Henrique Cruz, diretamente de Recife, Pernambuco, né? Emerson Miura, de São Paulo, e Adriel França, lá de São Paulo. E está também aqui no nosso estúdio, né, com uma certa dificuldade de conexão, e vamos torcer que melhore a sua conexão, né? O Antônio Henrique Baroni, que também vai fazer a sua participação no nosso programa, nessa data especial, né, do dia 11, onde vamos relembrar aqui o data do nascimento do Marechal Mascarenhas de Moraes. Mas, sem mais enrolação, vamos aqui à apresentação dos nossos convidados, né? Henrique Cruz, boa noite, tudo bem? Boa noite. Rápida apresentação, meu nome é Henrique de Vasconcelos Cruz, sou museólogo, trabalho na Fundação Joaquim Nabuco, aqui em Recife, e sou filatelista já há mais de 20 anos, desde criança. E nos últimos anos eu venho estudando bastante, com bastante ênfase, a história postal do Brasil no período da Segunda Guerra Mundial. E aí vamos trabalhar um pouco hoje o Correio Postal da FEB, uma faceta que é pouco falada, que é das correspondências de generais, que qual o comandante era Mascarenhas de Moraes. Bora aí. Beleza. Obrigado, Henrique. Valeu, cara. Muito prazer ter você de volta aqui no nosso programa. Conosco também aqui já no nosso estúdio virtual, né? Emerson Miura, né, pela primeira vez no nosso programa, espero que seja a primeira de várias outras participações, né? Muito prazer conhecê-lo, muito prazer aqui por ter aceito o nosso convite, Emerson. Pode fazer a sua apresentação, por favor. Estamos sem som. Seu microfone está fechado? Satisfação, Emerson Miura, daqui de São Paulo. Sou presidente do Instituto São Paulo Foch, é um instituto do terceiro setor sem fins lucrativos, e trabalhamos para a recuperação da história, né? O nosso principal trabalho é preservar a história civil e militar através dos seus protagonistas e até mesmo de artefatos. Então, a gente está tentando fazer uma mobilização e conscientização que é importante, que é a manutenção de todo o material histórico, para que em cada local haja um museu. Sou filatelista desde os 8 anos de idade. É claro que eu não sou tão grande quanto as pessoas que estão aqui, né? Mas a gente, cada peça filatélica é uma peça viva de museu, e as pessoas que preservam isso daí têm que ter um respeito muito grande, porque se não fosse por isso, provavelmente morreria a nossa história. Aproveitando o ensejo, agradecendo o Ananias, meu querido amigo, que me fez o convite, e eu quero estar aqui à disposição de vocês para o que der e vier. Que legal, muito obrigado. Obrigado, Emerson. Legal. Paulo Ananias é o nosso parceiro aqui, né, da Web Rádio Censura Livre, ele é que é o presidente da Associação, né, de Filatelistas Brasileiros, a Filabras, que muito contribui aqui também para a filatelia e para o nosso programa. Apresentar também, né, o nosso amigo aqui, eu já estou chamando ele de meu neto, né, que é o Adriel França.
que está aqui conosco, que também vai participar do programa. Boa noite, Adriel, tudo bem? Boa noite, meu amigo, tudo bom? Tudo bom. Primeiramente, quero desejar boa noite a todos os presentes, né, a todos os amigos que vão contribuir hoje com essa aula, né, não técnica, mas uma boa aula de história mesmo, né. Quero aqui me apresentar, meu nome é Adriel de França, tenho 18 anos, né, sou de Manaus, corrigindo aqui meu amigo Heitor, de São Paulo, mas eu sou de Manaus, capital do Amazonas, né, sou filatelista desde os meus 16 anos de idade. Atualmente secretário do Filatélico do Amazonas, né? Possuo alguns projetos voltados para a história dos pracinhas aqui no meu estado, né? E acadêmico de jornalismo. Acho que já é o suficiente. Bacana. Valeu, Adriel. Adriel sempre fala que é a idade do Adriel. Eu entrego ele, cara. Ele é muito velho aqui na filatelia. Ele falou que desde 16 anos que ele é filatelista. Né? Qual é a sua idade, Adriel? Fala aí pra nós. Desde ontem. Exatamente. Eu completei 18, né? Pronto, tá bom. Tá ótimo. 2 anos de filatelia, mas já é um mestre na filatelia. Obrigado, Adriel. Então, indo direto ao tema, eu vou pedir ao Henrique que faça a primeira apresentação. Não, mestre não. Iniciante, amador. Pronto. Porque 2 anos faz o mestrado, então já tá a caminho. Tá bom. Tá bom. Henrique, sem mais enrolação, nós vamos fazer aqui a apresentação inicial com o Henrique, depois eu passar a palavra ao Emerson Miura e em seguida a Adriel França. O nosso amigo Antônio Henrique Baroni segue na dificuldade de conexão, mas ele entrando, a gente coloca ele também aqui no nosso bate-papo, ok? Henrique Cruz, a palavra é sua. Bom, mais uma vez, obrigado, Heitor, pelo convite. Já deve ser, eu acho que é o 4º programa que eu participo, o 5º, participei do primeiro, né, presencialmente, na rádio. Passei esse tempo longe, que também começou a aumentar as demandas de trabalho com a pandemia, com o fim do isolamento social, quer dizer, a redução. Aí eu também me afastei um pouco, mas durante o isolamento social a gente fez bastante programas. E aí foi grato esse convite de falar sobre o Mascarenhas de Moraes, e aí me remete à minha coleção. E você me fez eu remontar algo que estava no fundo do baú, literalmente, e começar a catar as informações que eu tinha, principalmente sobre correspondências de generais da FEB. Que há muito tempo eu estou para escrever um artigo e nunca escrevo, como vários temas na filatelia, eu tenho que perder vergonha e começar a escrever e publicar. E aí foi um estímulo de organizar essa documentação que já estava há algum tempo. E nos últimos anos eu tenho encontrado outras correspondências, eu tenho sempre anotado. E por acaso, por coincidência, todas que eu conheço de generais, eu tenho imagens e eu vou apresentar hoje. Não são muitas perante o acervo de FEB, que se conhece, mas já é um início. Então, é aquilo. O meu foco não vai ser a biografia do Mascarenhas de Moraes. Eu sempre tento trazer, dentro das temáticas que você me traz, dentro da Segunda Guerra Mundial, algo, e eu sempre trago para a história postal, e aí eu decidi falar hoje das correspondências de generais durante a Segunda Guerra, especificamente generais que atuavam na FEB. Perfeito. Então, eu peço, por favor, para botar a imagem da apresentação. Obrigado. Eu só não coloco porque eu não sei mexer nesse aplicativo ainda, eu só estou acostumado com o Zoom. Aí para não ter problemas, hoje e tal, numa próxima eu já faço sozinho. Vamos lá, então vou tratar das correspondências de generais da Força Expedicionária Brasileira. Aí pode passar, por favor. Vamos começar a falar quem eram os generais da FEB. Para aí, por favor. E aí, quem eram os principais comandantes da FEB? Eu trouxe os 4 principais. Primeiro, o comandante geral, tanto da FEB como da divisão expedicionária, que era o general de divisão João Batista Mascarenhas de Moraes, que é o homenageado de hoje, que é o qual a gente vai... Os principais comandantes da FEB. Eu trouxe os 4 principais. Tá dando um retorno, é isso mesmo? Já rompeu. Tá ok. Então... Ele é o principal homenageado hoje. Depois eu acredito que o Heitor e os outros vão tratar mais detidamente sobre a biografia dele. Segundo o comandante de infantaria divisionária, o general de brigada Euclides Zenobe da Costa.
O terceiro é o comandante de artilharia divisionária, o general de brigada Oswaldo Cordeiro de Farias. E, por último, o inspetor-geral da FEB, que tratava principalmente de todo o trabalho de retaguarda, de serviços, enfim, da FEB, que era o general de brigada Olímpio Falconieri da Cunha. E é engraçado a gente perceber hoje, eu estava, para fazer essa palestra, estava pesquisando algumas notícias de jornais, tentando encontrar algumas imagens para apresentação, e é engraçado que encontrei uma notícia sobre a documentação desses generais, esses 4 generais que estão no arquivo do Exército. É uma reportagem do Estadão, do Estado de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo. E eles não encontraram a documentação, a fé de ofício, enfim, do Cordeiro de Farias e do Falconieri. E por coincidência, encontraram do Mascarenhas e do Zenóbio da Costa. E por coincidência, dentro desses generais, eles remeteram essa reportagem a 1922. Onde estavam esses generais em 1922, quando teve o primeiro movimento tenentista? E por coincidência, o Mascarenhas de Moraes, o Zenóbio da Costa nem tanto, mas o Mascarenhas de Moraes era legalista. Na Batalha de Copacabana, ele estava do lado dos militares legalistas contra os 18 do Forte. E o Cordeiro de Farias e o Falconieri eram revolucionários. Eles estavam, na época, na escola em Realengo, que entrou contra o governo, nessa época eram os revolucionários. E é engraçado, por coincidências da vida, a documentação dos revolucionários não foi encontrada no arquivo, mas do legalista foi. E aí, claro, o jornalista levou para esse lado, que essa memória está sendo apagada. Não vamos entrar no mérito porque essa documentação não foi encontrada, enfim, mas é interessante ver que anos depois eles se encontram novamente, a vida os faz encontrarem na Força Expedicionária, mas como que na formação deles eles tinham visões de mundos diferentes. Enfim. E aí, o próximo, por favor, é uma imagem, na próxima slide, é uma imagem desses 4 generais, da esquerda para a direita, o general Falconieri, o general Zenóbio da Costa, o mais baixo é o Mascarenhas de Moraes, e, por último, à direita, o Oswaldo Cordeiro de Farias. Só que não podemos esquecer outros generais que atuaram na FEB, tanto na Itália como, em alguns momentos, no Brasil, mas que faziam parte da FEB, que eram os generais que pertenciam à Justiça Militar, que eram juízes togados da Justiça Militar, e que é apagado da memória quando se fala de generais. E aí, no próximo slide, tem uma rara foto que aparece esses generais com outros 2 comandantes. A foto não é das melhores, enfim, é que eu consegui recuperar. Eu nem coloquei no slide, mas só para vocês terem ideia da esquerda para a direita quem são. É o general Washington Vaz de Mello, que era um juiz togado. Depois o Falconieri, que eu já apresentei. Ao lado mais baixo é o general Boanerges, também outro juiz. No meio, o Oswaldo Cordeiro de Farias, que era da artilharia. E ao lado dele, o general Paulo Cidade, que é um general, inclusive, que tem vários livros na área de história militar, depois. E, por último, o general Valdomiro Ferreira. Então, eram esses generais que atuaram também na FEB e que tinham, enfim, que são apagados. E hoje em dia você tem alguns estudos, muito poucos, sobre a justiça militar da FEB, e alguns processos estão online hoje disponibilizados, você consegue baixar todo o processo, mas é uma faceta que está sendo agora apresentada fora do que se conhece mais, que é a parte de batalhas, da atuação da infantaria, da artilharia. Então, esses outros serviços agora que estão começando a aparecer mais estudos acadêmicos. Então, esses são os generais. E por que eu estou apresentando? Porque eu vou tratar mais à frente, eles tinham um privilégio dentro do serviço postal da FEB. Então, próximo, por favor. O próximo slide, que a gente vai falar rapidamente do que era o serviço postal da FEB. Então, só uma descrição, que após as negociações do Brasil com... Peraí, por favor, no texto. Obrigado. Então, após as negociações do governo brasileiro com os Estados Unidos, se decide enviar ao campo de batalha uma força expedicionária brasileira, uma força expedicionária formada, de início seriam 3 divisões, mas no final só vai uma divisão de infantaria.
E aí é criada a FEB em agosto de 43, e ela foi composta por 25 mil militares, que atuou de julho de 44 a setembro de 45 na Itália, e o teatro de operações escolhido foi o front da Itália, e aí o serviço postal, toda o transporte, procedimento com a correspondência desses militares foi criado por um decreto-lei de abril de 1944, e depois as instruções para o seu funcionamento são do mesmo mês, através de uma portaria do ministro da Guerra com o ministro da Aviação e Obras Públicas, onde os Correios estavam vinculados. Então, você tem todo um aparato, eu vou falar muito rapidamente, porque não é o foco aqui da fala. Teve uma outra participação que eu tive aqui no Aulas com Filatelia, que eu expliquei um pouco melhor o Correio da FEB. Aí, próximo, por favor, no mapa, só para apresentar. Esse mapa é o esquema do serviço postal, como é que rapidamente funcionava. Então, você tinha, no Brasil, 2 correios coletores, o Correio Coletor Sul, com sede no Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal, e o Correio Coletor Norte, que ficava em Natal. Então, cada um era responsável. O Brasil era praticamente dividido ao meio, então a parte sul-sudeste era de responsabilidade, e centro-oeste, responsabilidade do Correio Coletor Sul, toda a correspondência enviada e recebida da Itália, e enviado para a Itália, e o Correio Coletor Norte era responsável pela correspondência do Norte e Nordeste do Brasil. Na Itália, você tinha o Correio Regulador, que organizava toda a correspondência enviada e recebida da FEB na Itália, e ele tinha 2 estações postais, que era a atuação desse Correio Regulador direto no front, no campo de batalha. Você tinha a estação postal número 1, que tratava dessa correspondência que era direto dos combatentes, e a estação postal número 4 existiu durante um período para correspondência de retaguarda, de quem estava nos hospitais, de quem fazia parte dos outros serviços que não necessariamente estavam nos campos de batalha e que atuaram na FEB. Então, esse mapa apresenta rapidamente como de uma forma resumida, mas o que nos importa é como era a correspondência dos generais. Então, segundo os relatórios, principalmente o relatório do Correio Coletor Sul, que é de 46, que o comandante, o chefe do Correio, o tenente-coronel na época, resume todo o trabalho do Correio Coletor Sul, e também através dos relatórios do Correio Regulador na Itália, que são menores, você identifica que a correspondência dos generais e a correspondência oficiais, elas eram isentas de censura. A gente tem que entender que nesse período a censura postal era oficial, havia portarias, havia regras para censura. Antes até do Brasil entrar na guerra, você já tinha no período do Estado Novo, você já tinha essa censura regularizada, mas mais vinculada às polícias políticas. E aí, com a entrada do Brasil na guerra, isso é regulamentado. O Correio ele cria todo um sistema de censura, é criado inclusive uma escola de censores, para formação de censores, e inclusive alguns militares da FEB estudaram nessa escola para poder proceder no trabalho de censura dessa correspondência. E aí você tem as marcas postais nessa correspondência que aparecem, e você tem os carimbos específicos de isenção de censura. E aí você tem, pelo menos conhecido, 2 carimbos. Um, que é o da próxima slide, na Itália, do Correio Regulador, que é esse retangular, que é esse CR, que é Correio Regulador, livre de censura FEB. E ao lado, o carimbo vermelho, que eu identifiquei só no Correio Coletor Sul, da correspondência que era enviada para a Itália. São esses carimbos que se conhece. Na literatura só é até agora publicado esse carimbo da Itália. Esse carimbo do Brasil ainda não é conhecido na literatura. É isso que estimulou até eu escrever o artigo para difundir esse carimbo, que eu quero uma correspondência da minha coleção, única conhecida. Mas então, assim, o que é importante é você entender que essas eram as marcas postais, dentro das diversas marcas, que eu não vou entrar em detalhes, algumas vão aparecer na correspondência apresentada no serviço postal. Então, vamos lá para os exemplares que eu trouxe, as imagens, por favor. Então,
Vamos lá, para começar, eu trouxe alguns exemplares, não são da minha coleção, só uma que é da minha coleção. Os outros eu consegui em publicações, em coleções que eu vi expostas e eu fotografei, mas a maior parte são de publicações. Esse primeiro exemplar, eu trouxe 2 exemplares que são conhecidos. E, assim, quando eu falo são conhecidos, eu conheço e o que está na literatura, que são correspondências do Mascarenhas de Moraes. É uma pena que não tem as imagens do verso, mas na descrição dessas 2 cartas que eu vou apresentar agora foram enviadas pelo general Mascarenhas de Moraes. Então você tem a identificação, o carimbo Correio de livre de censura e a carimbo de recepção do Correio Coletor Sul. Essa correspondência enviada para São Paulo, para o estado de São Paulo. Próximo, por favor. E aí você tem, só lembrando, a carta anterior eu vi numa exposição Brapex, aqui no Recife. Ele fazia parte da coleção do meu Deus, que foi presidente da FEBRAF, esqueci, da Federação Brasileira de Filatelistas. Esqueci agora o nome dele, meu Deus. Ai, tem um livro... Tem até o livro dele ali sobre... Studart. Coronel Studart, era da Aeronáutica, era da coleção dele, de Correio Aéreo Militar. Essa correspondência que agora está na tela, ela está publicada no catálogo de censura postal brasileiro, que foi publicado pelo Ars de Brasília, que é um clube de filatelistas alemães que estudam filatelia brasileira. Então, uma outra correspondência do general Mascarenhas de Moraes, e aí a letra dele outra foi datilografada, e você tem a saída da estação postal número 1 em maio de 45. Próximo exemplar é da coleção do Rubem Porto, no Rio de Janeiro, e tem 2 exemplares. Aí já é uma correspondência do general, enviado pelo general Cordeiro de Farias. Esse é o verso do envelope, com o símbolo da FEB embaixo, o nome do general. Segundo descrições, principalmente do coronel Studart, a carta que ele tem do Mascarenhas de Moraes que ele tinha esse símbolo também no verso, no envelope. Então você vê a recepção no Correio Coletor Sul, indo para a agência em Copacabana, e o carimbo dizendo censura. Aqui o 263 é que o Cordeiro de Farias era comandante da artilharia, e esse número era do comando de artilharia, era o número específico para a correspondência dessa parte da artilharia. Próximo, por favor. Também da coleção do Rubem Porto, que é a coleção do Rio de Janeiro. Essa já é uma correspondência do Falconieri, que é o general que mais se conhece correspondências hoje, até os descritas. Então, uma carta, eu só tenho a imagem da frente do envelope, mas da descrição ele diz que é do Falconieri e fala até as datas. Próximo, por favor. Essa é da coleção do Franco Napoli, é um colecionador italiano. Ele tem uma coleção sobre a FEB. Ele apresentou aqui no Brasil na exposição em Brasília, em 2017. E eu peguei essa imagem, que a coleção dele está disponível na internet, em PDF. Ele tem 2 exemplares na coleção dele de correspondência do general Falconieri. Então, uma é essa daqui, com carimbo de livro de censura em azul, e aí você saindo do Correio Regulador, recepção no Correio Coletor Sul, e depois na agência sucursal Vila Isabel, no Distrito Federal. Então, próximo, por favor. É a outra correspondência da coleção do Franco Napoli, que também é do general Falconieri, com o carimbo já em preto na frente, destinado ao Rio de Janeiro, também ao Grajaú, mas a gente não tem a descrição, ele não descreve como são os carimbos no verso e o verso no envelope. Você vê que já é um envelope utilizado dos expedicionários, não é o envelope timbrado dos generais, da correspondência especial do general. Próximo, por favor. É uma correspondência também do Falconieri, enviada da Itália para o Brasil. Tá numa publicação da Arte Brasília, numa revista da Arte Brasília, que eu tenho exemplar. E o curioso é que aparece aqui o carimbo do censor, esse CRB1, o número não dá para observar, está muito pequeno, mas é a assinatura do censor, mas ela não foi aberta para censura, ele apenas carimbou no verso, livre de censura, e esse carimbo, esse número seria como se fosse a assinatura dele, já que ele não poderia se identificar. E aí você tem a saída do Correio Regulador e a recepção no Correio Coletor Sul, no Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Pronto, aí essas são as correspondências que se conhece da Itália para o Brasil. E agora eu vou apresentar a única conhecida do Brasil para a Itália, que é da minha coleção.
é uma correspondência enviada para o general Oswaldo Cordeiro de Farias, erroneamente, mas acredito como uma homenagem ao Dia da Vitória. Quem enviou essa correspondência colou o selo do Dia da Vitória, porque toda a correspondência entre militares da FEB era isento de porte, mas a pessoa colocou, o agente dos Correios carimbou, uma agência em Porto Alegre, Avenida Eduardo. Então você, enfim, e é interessante, até voltando, Heitor, a gente fez um programa sobre o Dia da Vitória, e eu localizei, por acaso, um dia desse, um artigo de 1948, por aí, que foi o Hugo Fracaroli, do Curso Satélite do Brasil, que conseguiu articular, ter o lançamento do selo da Vitória, é um artigo dele escrevendo isso, e é para o Brasil ser o primeiro país no mundo a ter um selo no Dia da Vitória. Então, meses antes, já estava pronta a emissão, só esperando acabar a guerra para lançar. É muito interessante o relato do Hugo Fracaroli. É uma pena que eu não li para o nosso programa na época, mas fica próximo ano, outro programa, se tiver, eu trago essa história bem interessante do Dia da Vitória. E Com aí, certeza. Então, o Brasil foi o primeiro país em emissão, e foi no dia 8 de maio, do fim da guerra na Europa, que a gente tinha interesse porque tinha militares lá lutando. E o próximo slide é o verso do envelope, em que aparece o carimbo de isento de censura em vermelho e o carimbo de saída do Correio Coletor Sul. Você não tinha carimbo de recepção na Itália. Devido ao fluxo de correspondência, o Correio Regulador decidiu não carimbar lá, mas você tem a recepção no Brasil sempre. E no caso desse é o carimbo de saída. Então, esses são os exemplares conhecidos e descritos. Como falei, Heitor, me estimulou porque eu finalmente organizei essa documentação, tenho agora as fotografias, agora falta descrever cada peça e publicar um artigo e eu espero que outros ouvintes que vejam esse programa, que assistam, se tiverem exemplares, eu peço, por favor, aí eu termino com o meu contato no Instagram e no e-mail. Quem tiver outra correspondência que não está aqui descrita de oficial de generais da FEB, por favor, me enviem. Se puderem enviar a imagem e tal, eu não quero adquirir, não estou nessa, é na vibe do estudo, é só para eu ter a descrição e a gente poder mapear quantas correspondências existem de oficiais generais. Então, no geral é isso, Heitor, que eu queria contribuir, espero ter entrado nos meus 20 minutos, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, a gente vai falar de outras coisas aí. Legal, obrigado, Henrique, nós que agradecemos. É uma aula de história, né? A filatelia é uma ciência, né, auxiliar da história, e com certeza aqui a gente está prestando esse papel, né? Obrigado, Henrique, muito boa aula, parabéns pela exposição. Né? Aqui do Rio de Janeiro também tem dois irmãos, né, dois jovens estudantes. O Henrique já participou de um programa junto com eles, né? Que é o Daniel Diducci, que é estudante da Universidade Federal Fluminense. São irmãos gêmeos. E Danilo Dinucci também, estudante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores aqui em São Gonçalo. Eles são estudantes de História, ambos, né, em universidade diferente, que estudam também sobre o tema. Uma pena, hoje eu os convidei, mas hoje eles estão em aula, não poderiam faltar. Agradecer ao convite e certamente participarão de outros programas com essa temática. Obrigado, Henrique. Vou passar aqui a palavra, então, ao nosso amigo Emerson Miura, né, para fazer também a sua apresentação aí em 10 minutos. Mas antes eu queria dizer que já tem vários ouvintes internautas participando. Lucas Melo participa aqui tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, né? E o Luiz Gonzaga Amaral, né, que é lá de Minas Gerais, também manda um alô aqui para nós, ó. Heitor e Antônio, com a qualidade sempre. Os excelentes Henrique Cruz, palestras excelentes na SPP Conecta, né, na Sociedade Filatélica Paulista. Adriel, magnífico trabalho no Amazonas. E Emerson, sensei de cultura e filatelia. Tá aí, ó, parabéns do Henrique, do Luiz Gonzaga Amaral, que também é um especialista de filatelia, tá? O Henrique deixa aqui os contatos dele. Você pode entrar em contato com o Henrique, tem um e-mail aqui, né? Nós vamos já mostrar daqui a pouco, então. Vou passar a palavra ao Emerson Miura também para fazer a sua apresentação. Emerson, a palavra é sua. Está com o microfone fechado, já vai abrir. Está fechado. Abriu. Fechou. Fechou de novo. Bem,
Agora Ok, sim, vamos legal. lá. Vamos lá. Sempre enrolados os aplicativos. Bom, eu sou ex-militar, soldado da aeronáutica, e a gente tem uma apreciação muito grande pela instituição e pela história que foi construída, né, ao longo dos anos. Então, eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo, lembrando que o Mascarenhas também teve um certo envolvimento na Revolução de 32, né? Ele era incumbido de fazer as criptografias dos telegramas para serem enviados do Paraná para a tropa constitucionalista de São Paulo. Então, foi interceptado e ele acabou sendo preso, sendo liberado no final da guerra, da Revolução. Então, o quanto é maravilhoso o envolvimento de pessoas que eram até pouco tempo anônimas e encontraram dentro da filatelia uma forma de preservação da história e a propagação desse conhecimento. Existem muitos jovens, como nós temos aí nosso amigo aí que 18 anos de idade, poxa vida, nunca é tarde. Eu estou com meus 49 anos de idade e vamos dizer que a filatelia, de certo ponto, ela salvou a condução da minha vida e me fez ficar apaixonado pela história. Provavelmente muitos aqui, né, e até os próprios ouvintes já tenham visto isso. Um exemplo prático disso, o envolvimento da filatelia e a parte militar, foi que o nosso instituto está trabalhando para transformar o porta-aviões São Paulo em museu. Nós estamos numa batalha muito grande, porque aqui no Brasil não tem. Inclusive, dentro desse conceito de museu, nós pretendemos colocar uma área especial para a filatelia. E estamos coletando, conforme o Henrique havia falado aí, é muito importante que as pessoas que tenham seu material guardado, elas venham apresentar esse material para que enriqueça mais uma história nossa, porque, vamos dizer assim, a gente não pode guardar conosco uma coisa durante anos e não compartilhar com os demais. Aqui em São Paulo tem algumas instituições que são ligadas à SEB, que estão passando dificuldades. No Rio de Janeiro houve essa situação, em outros lugares tem pequenos núcleos, porque os nossos pracinhas estão partindo, e nós temos histórias apenas contadas de pessoas que hoje já são mais de 60 anos, 70 anos. Se a gente não preservar isso daí, e não compartilhar esse conhecimento, os jovens vão achar que os heróis são aqueles que eles veem na televisão, nos videogames e outras coisas mais. Então, é muito importante que a gente crie essa paixão e inspire esses jovens para mostrar que nós temos nossos heróis aqui. O Mascarenhas de Moraes, pela sua condução e responsabilidade sobre a tropa, é uma coisa assim que nos momentos atuais, se a gente levar em consideração todo o complexo que era a parte logística, a parte de condução de ordens, levar a tropa, pessoas que mal falavam italiano. Então, é uma responsabilidade tão grande que a gente pode introduzir isso no nosso meio de trabalho e na nossa convivência. Então, são pessoas inspiradoras que continuam, ao nosso ver, deixando histórias guardadas, que às vezes são descobertas por acaso. Provavelmente muitas dessas cartas, existem cartas que ainda estão guardadas em algum lugar aí, prontas para serem descobertas e compartilhadas com demais. Então, é muito interessante ver que uma pessoa que possa mesmo ter o conhecimento, ou até mesmo uma pessoa anônima que não tenha tanto conhecimento assim, ela apenas pegando um selo, ela vai entrar num universo tão amplo que vai fazer com que ela expresse o seu conhecimento e possa compartilhar com os demais. E uma coisa interessante nessa ligação é que eu tive amizade com uma pessoa que é falecido, infelizmente, chama William Worth. Ele era neto do Mascarenhas de Moraes, né? E ele, aqui em São Paulo, ele participava muito em eventos da Revolução de 32, uniformizado, caracterizado, e ele tem um material muito grande, inclusive
foi doado para o nosso instituto. A gente está aguardando o acondicionamento desse material para poder expor e compartilhar com vocês. Provavelmente tem muitas cartas. Eu não tenho ainda o acesso a esse material, mas eu prometo que eu vou compartilhar com vocês. E infelizmente, não houve a possibilidade do Baroni estar participando. Eu havia convidado ele está tendo um problema de conexão, mas eu espero que numa próxima, como já foi falado aqui anteriormente, ele possa apresentar o seu trabalho de resgate da história da FEB, colocando em filme, em documentários, coisas que nós precisamos mesmo assistir continuamente para nunca esquecer de um passado que não é tão longo assim, mas faz parte, cada dia, do enriquecimento cultural do nosso país. Então, eu estou aprendendo demais aqui, sou filatelista desde os 8 anos de idade, como eu disse, mas a paixão pela história faz com que a gente, inclusive aqui atrás, como vocês podem ver, tem miniaturas de aviões, a gente vai coletando pequenas coisas, são capacete, uniforme. Então, a gente quer sentir aquele ar, aquele espírito glorioso do brasileiro que desbravou fora do nosso país, um país que era totalmente diferente e trouxe para cá vitória e também fez com que o Brasil seja visto de uma maneira respeitosa lá fora. E a gente pode continuar dessa forma. Eu fico agradecido. Eu não sei se eu excedi o meu tempo, mas agora eu sei que tem espaço para os nossos cabeças aqui, intelectuais, para poder compartilhar mais informações. Agradecido. Ainda tem... obrigado, Emerson. Legal. Muito obrigado pela sua exposição. Ainda tem mais 4 minutos. O João Henrique parece que está voltando. Vamos ver se agora a conexão dele está melhor, né? Nós estamos tentando aqui anexá-lo aí, ó. João Henrique está de volta. João Henrique Baroni. Você já nos ouve, João Henrique? Boa noite, João Henrique. Você nos ouve? Parece que ainda tem uma certa dificuldade de conexão, né? Inclusive a imagem está muito lenta, né? A gente está sem o áudio do João Henrique. Você nos ouve, João Henrique? Poxa, uma pena. Com certeza ele tem muito para contribuir. A gente dá sequência no restante. Eu estou conversando com ele via WhatsApp, ele está tendo uma dificuldade realmente de acesso. Aí, no final, eu abro o meu espaço para que ele possa dar continuidade. Pronto. E se ele puder também fazer uma gravação em áudio pelo WhatsApp, nós possamos aqui também reproduzir uma fala dele, né, com uma contribuição aqui para o debate. Emerson, muito obrigado pela sua contribuição. Com certeza contribuiu aqui para nossas aulas com filatelia. Eu costumo dizer que a gente aqui não dá aulas de filatelia. Quem sou eu para dar aula de filatelia? Mas nosso programa contribui para a educação, para que a filatelia contribua como ciência auxiliar da história, não é isso? Legal. Então, eu vou passar a palavra aqui ao nosso jovem Adriel França. Eu sempre prego uma peça para o Adriel, né? Eu coloco ele para falar depois de tão brilhante apresentação do Henrique e do Emerson, mas com certeza, né, esse desafio eu coloco para o Adriel, ele mata no peito e faz o gol de bicicleta. Com certeza ele é um experiente nas peças que eu passo para ele. Adriel, a palavra é sua. Obrigado, amigo. Bom, eu queria aqui dar uma ênfase digamos assim, a breve biografia do Marechal, né? Como você falou, nós estamos fazendo um programa adiantado do aniversário do Marechal, né? Que nasceu dia 13 de novembro de 1883. Ele era gaúcho, nascido na cidade de São Gabriel, né? Aqui no Amazonas também tem uma cidade chamada São Gabriel, só que aqui no caso é São Gabriel da Cachoeira. Bom, eu queria salientar aqui uma questão. Às vezes eu acabo puxando o sardinho um pouco para Manaus, porque de fato as pessoas sabem pouca coisa da cidade, né? Da capital do estado, né? Bom, o Mascarenhas de Moraes andou por aqui, né? Andou por aqui no início do século XX, né?
para a década de 1910. Ele estava aqui participando de uma comissão de limites fronteiriços com a Bolívia, né? O exército, não, perdão. Ele era representante, digamos assim, do exército nessa comissão, né? E um dos chefes dessa comissão era o almirante Guilhobel, José Cândido Guilhobel. Esse cidadão lutou na Guerra do Paraguai e fez milhares de coisas, além de ter sido sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Mas, bom, voltando ao Marechal, ele estava ainda jovem, não tinha nem, eu creio que tinha 20 e poucos anos, nem parei para calcular a idade dele. Bom, ele passou aqui, ficou entre 1910 e 1913 nessa comissão de limites, né? Essa comissão de limites foi criada justamente para demarcar de fato, né, a fronteira do Brasil com a Bolívia mediante o que foi acertado no Tratado de Petrópolis, né, naquela questão ali do Acre e tudo mais, que inclusive foi o primeiro programa que eu participei aqui da Revolução Acreana, né? Bom, o que o livro de Memórias do Mascarenhas diz é que ele saiu de Manaus no dia 18 de abril de 1911, e para você ver o quão era difícil naquele tempo navegar por aqui. Por incrível que pareça, ainda é muito difícil chegar a qualquer lugar aqui no Amazonas. Ele demorou um mês para chegar no local onde ele ia trabalhar, né? Queria contar aqui uma breve nota sobre a história. Em 1851, se eu não me engano, 1843, tem a primeira descida de um navio a vapor no Amazonas. O navio sai de Belém, né? Sai de Belém em junho, fim de junho, início de julho, não me recordo a data da saída, e aporta em Manaus no dia do meu aniversário, 28 de julho, de manhã. E foi uma coisa totalmente nova e diferente, porque uma viagem reduzida de 100 e poucos dias passou para uma semana, né? E você percebe essa diferença, que ainda continua a mesma dificuldade até nos tempos mais atuais, né? No início do século XX, há 100 anos atrás, ainda também tinha essa dificuldade de chegar em certas localidades no Amazonas, e persiste até hoje, né? Por falta de, digamos, infraestrutura ou meios para se locomover, né, aqui. Bom, então essa comissão foi essencial para o Brasil, com a ajuda do Marechal, né, então primeiro-tenente, né, a primeira promoção dele, né, dá conta no livro dele que foi a primeira promoção dele. E é a mesma demarcação que temos até hoje, pelo que me consta, né? Então, o trabalho foi bem feito. De um lado do Brasil estava o Mascarenhas de Moraes, José Cândido Guilhobel, e do lado da Bolívia eram os ingleses que fizeram essa demarcação, né? E ele faz um breve relato sobre a cidade, dizendo que a cidade estava, digamos assim, garbosa, bonita, né? Devido ao período áureo da borracha aqui, né? E eu acho interessante esse relato, porque se você for andar nas mesmas localidades que possivelmente o Marechal andou, né? Não é mais a mesma coisa. Bom, isso traz um certo saudosismo nas pessoas mais antigas na cidade, né? Mais velhas, né? Mas eu confesso que eu não sou tão saudosista assim, porque prédios bonitos não compensa a saúde precária, né? Então, se você tinha uma simples gripe, você podia morrer, né? Não era um prédio bonito que ia te salvar, entendeu? Então, essa breve passagem do Mascarenhas de Moraes por Manaus é significante, né? Para a história, até para a cidade mesmo, né? Quem diria que o chefe, o comandante da divisão de infantaria expedicionária iria pisar em nossa cidade, né? E eu queria salientar aqui também mais uma questão, que hoje é dia 11 de novembro e faz 102 anos da assinatura do armistício que deu fim à Primeira Guerra Mundial, né? E lançar aqui também uma outra nota histórica,
que um dos comandantes dos navios da DNOG, que era a Divisão Naval de Operações de Guerra, também passou por Manaus. Não me recordo seu nome agora, infelizmente, né? Não veio na cabeça agora essa informação, queria repassar essa informação, né? Mas também ele passou por Manaus, né? Foi um dos comandantes, foi o comandante dos maiores navios que integraram a DNOG. Se eu não me engano, acho que o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, não lembro o navio agora. Bom, e é importante salientar essas coisas porque são datas esquecidas, são personalidades esquecidas, né? Mascarenhas de Moraes é um dos últimos marechais, né, do Brasil, né? Depois da reformulação do Código Militar, né, o marechal, o mais antigo oficial do Exército só pode ser elevado a marechal se o país estiver em conflito, né? Então, assim mesmo com almirante e marechal do ar, né, que são as outras graduações mais altas das Forças Armadas. Eu queria também colocar aqui uma questão sobre Arnaldo Augusto da Mata, que era major, chefe da Companhia de Transmissões da FEB, né, da Divisão Expedicionária. Ele era amazonense, filho de um baiano cientista que atuou muito em Manaus, que é Alfredo da Mata. Inclusive, hoje o Alfredo da Mata é um instituto para cuidar de pessoas com problemas de pele, né, hanseníase e outras doenças, né? E ele foi um dos comandantes ele foi o comandante da divisão de transmissões da FEB, né, que posteriormente deu o que chamamos hoje de Escola de Comunicações do Exército, né? É uma curiosidade também que poucas pessoas sabem. Um amigo meu, o Jael Blasberg, que é integrante da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, ele fez um artigo belíssimo sobre a divisão de transmissões, como se originou, enfim, e isso acaba, eu creio que deva acabar se entrelaçando também com a questão postal, né? Aqui eu acabo a minha contribuição por enquanto. Acho que eu já falei muito. Nada, você ainda tem aqui 3 minutos, dos 10 minutos propostos, mas foi muito boa a contribuição, Adriel, parabéns aí, parabéns aos três convidados, Henrique Cruz, Henrique de Vasconcelos Cruz, Emerson Miura e Adriel, falaram bastante, mas não acabou a saliva de vocês não, né? Ainda tem muito para falar e não vou precisar usar pólvora para falar, não. Pode ficar bem à vontade. Tudo bem, tudo sob controle. Isso. Legal. Fala, Adriel. Queria falar mais alguma coisa, Adriel? Sim. Assim, ó, tem a mensagem de voz colocar aqui também... do João Baroni. Sim. Pode falar. Posso? Tá. O nosso amigo aqui falou sobre os generais que não atuaram, perdão, os outros generais da FEB, mas que atuaram no Brasil, né? No livro A FEB pelo seu comandante, ele faz o próprio Mascarenhas de Moraes, nas páginas finais do livro, né? Ele faz um riquíssimo relato sobre todos os oficiais, né? Graduados, né, oficiais generais e tudo mais, com os nomes de todos, dos oficiais, dos soldados, sargentos, cabos que faleceram na guerra, né, qual função cada um exercia, né, e lendo o livro, né, eu encontrei aqui um cidadão chamado Emílio Rodrigues Ribas Júnior. Ele é descendente do próprio Emílio Ribas, né, que tem um instituto hoje, Emílio Ribas, e esse Emílio Rodrigues Ribas Júnior é o único marechal amazonense, marechal nato, né, amazonense nato. E quão difícil era e é os amazonenses chegarem ao generalato, aos altos postos das Forças Armadas, até hoje. Eu não sei explicar bem porquê, mas, enfim. O Emílio Ribas, ele foi integrante do Estado-Maior da FEB, né?
Então era um dos caras que estava ali cotidianamente com o próprio Mascarenhas de Moraes, né? E é importante saber essas coisas, porque são mínimos detalhes que passam despercebidos. Digo para nós, do norte, Amazonas, Pará, Amapá, enfim. Porque do que já se sabe, do que já se conhece, fica tudo no sul, sudeste, né, centro-oeste, nas regiões mais centrais do Brasil. Então, pequenos detalhes que são importantes tanto para a história nacional quanto para a história estadual, digo assim, né, passam despercebidos, né? E fora também o próprio... Já acabou meu tempo, né? Eu vou guardar o negócio para falar depois. Tá bom. Você ainda tem muita saliva aí para gastar, não vai acabar, não. Pô, com certeza. Isso. Nem vai precisar usar pólvora, Adriano, faz isso não. Não. Heitor, isso aí não pode falar, não, Heitor. Henrique, faz saliva parte. Agora, nesse contexto, não é bom, não. Tá certo. Henrique, nós vamos começar o segundo bloco contigo novamente, mas antes eu queria dizer que estão aqui também na escuta conosco Paulo Ananias, presidente da Filabras, e nos dá boa noite. Só agora consegui entrar. Excelente programa. Obrigado, Paulo Ananias. Excelentes indicações que você nos fez aqui. Também José Seco nos dá boa noite. José Seco é do São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Paulo Ananias, de Belém do Pará. Luiz Gonzaga Amaral, de Minas Gerais. Divinópolis, né? O Brasil inteiro acompanhando aulas com filatelia. Obrigado. Compartilhe também nosso programa na sua rede de amigos, pelo WhatsApp. Aqui você pode assistir também o programa, não só esse programa, toda a programação da Web Rádio Censura Livre, pelo Facebook, pelo YouTube e outros canais que a gente vai passar a divulgar aqui ao longo do programa, né? Antes, porém, de passar a palavra ao Henrique, já para a gente ir para o segundo bloco, eu queria aqui fazer um anúncio, né, da nossa Web Rádio, que é um projeto alternativo, um projeto que reúne vários trabalhadores e trabalhadoras que fazem as suas contribuições, suas doações para manter o nosso projeto vivo, né, para furar o bloqueio dessa mídia tradicional que não nos dá essa oportunidade. Então, vou pedir à produção para passar aqui o nosso a nossa breve mensagem antes de irmos para o segundo bloco. Né? É bem rapidinho. Né, para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https://apoia.c/CL Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Valeu, obrigado. Henrique, você também que é membro da classe trabalhadora, como é que foi o retorno aí no seu local de trabalho, Henrique? Nessa pandemia, né, todo mundo voltando para o local de trabalho, como é que foi aí? Antes de você entrar no tema, vamos fazer esse comentário bem rapidinho. Bom, eu estou em trabalho híbrido, eu sou servidor público federal e a gente voltou em julho. Eu achei até precipitado, sinceramente achei muito precipitado, porque a instituição não estava preparada, levou mais ou menos uns 2 meses para chegar o álcool, tapete higienizador e tal, então, na minha opinião, foi uma posição precipitada dos gestores, de uma parte dos gestores, outros setores de lá não voltaram direto. Mas, enfim, isso aqui não é um momento para se tratar disso. Mas o museu, por exemplo, que eu trabalho ainda não voltou, porque a gente está em obras. Aproveitamos agora a pandemia para fazer a obra de... coincidiu também, né? Licitação, essas coisas demorou para acontecer e contratar. Obra de implantação de sistema de segurança, tanto de incêndio como a segurança, enfim, de alarmes e tal. Então está sendo tudo feito agora. E aí é muita obra, colocar aquele cano vermelho nos tetos para sair o spinner, construir uma nova caixa d'água e tal, para não acontecer o que aconteceu no Museu Nacional, que teve que pegar
água lá do lago, porque não tinha, os hidrantes estavam fechados. Então, inclusive porque o TCU ele fez uma pesquisa ampla nos museus federais e isso foi uma das exigências. Poucos museus federais estavam preparados para incêndio e outros. Então, a gente está mais nesse sentido. E eu tô com medo agora, pelo menos aqui em Pernambuco, os números aumentaram de Covid. E agora está com 82% dos leitos cheios de Covid. Eu não sei até que ponto a eleição está forçando o pessoal não fechar. A gente está suspeitando que vai ter lockdown depois das eleições, aqui em Recife, pelo menos. Então, isso é algo mais assim. O noticiário, já saiu no noticiário que entre 82% e 85% dos leitos já estão ocupados. Não sei como está no resto do Brasil. Então, enfim, obrigado, isso aí. Mas vamos lá. Não, essa informação é muito importante. Mas antes, Henrique, se eu falar uma coisa aqui para você. Nós estamos tentando a conexão novamente com o João Henrique, e ele nos mandou um áudio. Eu vou pedir à produção para que passe aqui o áudio, para a gente ouvir a mensagem dele, porque segue a dificuldade, né? A gente não conseguiu ainda superar essa dificuldade de ele entrar, né, aqui ao vivo para passar a sua mensagem. Eu mandei rapidamente aqui para a nossa produção, o áudio foi enviado para nós pelo WhatsApp. Vamos ver se conseguimos ouvir. Senão, eu transmito por aqui. É possível, produção, a gente ouvir a fala do João Henrique Baroni? Sim. Um minutinho só. Ok. Eu mandei para o WhatsApp. Mas boa essa informação, Henrique, para a gente ficar aí, né, todo mundo ligado e atencioso ao problema da pandemia, né? A gente não pode deixar de falar a nossa programação, porque é uma preocupação de todos nós, né? Manter todo mundo saudável, né? Não só nós, nossos familiares, nossos amigos. Né? Eu não sei até que ponto está saindo na imprensa aí do Sudeste as notícias aqui, né? Sai com muita precariedade. Entendeu? Então, esse espaço aqui do Web Rádio serve para isso, para falar o que a outra imprensa não fala. Então, a imprensa alternativa é para isso, né? Mas antes de passar a palavra para você, para o Emerson e para o Adriel, nós vamos tentar ouvir aqui, né, a fala. Eu vou tentar passar por aqui mesmo. Vamos lá. Eu acho que é possível aqui. Porque é muito importante a participação do João Henrique Baroni. Emerson, ele é irmão do Baroni, o músico? Afirmativo. O próprio. Que bacana. Né? Que bacana. Ele... Suspeitei desde o princípio. Todos nós. Era o presente que eu estava arrumando para vocês. É uma pessoa formidável, tem um zelo pela história, está trabalhando muito no projeto cinematográfico, que é contando a história do Sentapu agora, né, o grupamento de casta, porque o irmão dele fez sobre a FEB, né? Mas vamos fazer muitos eventos, porque 75 anos do final da Segunda Guerra, esse ano, infelizmente, vai acabar passando batido, mas a gente sempre tem que comemorar todos os anos, né? Que bacana. Um prazer aí a gente ter uma família Baroni, já que o pai dele também era, né, um veterano da FEB, né? O pai era. História aí. Eu tenho, inclusive, o livro do irmão dele. Ó, o livro está aqui. Ó, nós vamos ouvir o áudio e depois vou mostrar o livro. Vamos ao áudio. Minhas referências nas pesquisas. Legal. Vamos ouvir o áudio, então, do João Henrique Baroni. Não, a gente não conseguiu. Não conseguiu. Eu vou tentar, produção, passar por aqui mesmo. Vamos ver se a gente consegue ouvir por aqui. Através do meu PC. Conseguiu? Tô. Cara, desculpa, mas não consigo. Eu estou tentando, tanto pelo iMac quanto aqui pelo iPhone. Pelo iMac, eu entro até, abro o quadro, então, mas depois cai.
E aqui no iPhone é a mesma coisa, cara, eu não consigo acessar, dá a impressão que a internet está com algum problema, não sei se é a rede, enfim. Pena, vou continuar insistindo aqui, vamos ver. Cara, você desculpe, mas não consigo, eu estou tentando tanto pelo iMac quanto aqui pelo iPhone. Pelo iMac eu entro até, abro o quadro e tal, mas depois cai. E aqui pelo iPhone é a mesma coisa, quer dizer, eu não estou nem conseguindo acessar, dá a impressão de que a internet está com algum problema, não sei se é a rede, enfim. Pena, vou continuar. Enfim, ele nos faz aqui, né, a justificativa pela dificuldade da sua conexão, né? Mas eu já fiz um comunicado com ele antes do programa, independente da sua participação hoje ou não. Eu já reservei o dia 18, aliás, dia 16 de dezembro, já que o dia 18 é uma data também importante, né? Porque no dia 18 foi criado pelo Getúlio Vargas o primeiro grupo de aviação de caça, né? O Emerson também conhece bem, né, essa data, e o Baroni também vai contribuir bastante para esse debate. Então, os dois já estão convidados para o programa do dia 16 de dezembro, tá? Já fica aqui o convite, ao vivo e a cores. Depois eu não posso negar o convite, novamente, que já foi feito. Já todo mundo já tem conhecimento, né? Teve uma emissão filatélica no ano de 1993, que mostra a aeronave. Foi a data, inclusive, em 93, dos 50 anos, né, da criação do primeiro grupo de aviação de caça. Nós vamos abordar aqui esse tema, né? Mas, feito aí a comunicação do João Henrique Baroni, já agradeço aqui a participação dele, né? Eu vou passar a palavra novamente para vocês, pela ordem que vocês fizeram a primeira apresentação, com um tempo menor, né, de 5 minutos para cada um, fazer, então, a sua abordagem. Henrique Cruz, contigo. Bom, só uma curiosidade. Primeiro, é interessante como é que foi são as palavras finais, não, né, Heitor? Ainda não, né? Não, ainda não, segundo bloco. Tá bom. Então, é interessante, e tem um documento que foi transcrito no livro, na entrevista que o Cordeiro de Farias fez para o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, que é o rol de generais que poderiam ser comandantes da FEB, a justificativa porque o Mascarenhas de Moraes. Bem interessante quem puder ter acesso a esse documento. Ele está digitalizado também hoje em dia, mas está contido nesse livro. Acho que é meio século de luta, meio século, alguma coisa assim, de um general, que é essa entrevista, e no final tem esses documentos. E é interessante que alguns, por exemplo, o Estevão Leitão de Carvalho não foi comandante porque ele fez um estágio na Alemanha, na juventude dele, quando tenente, e aí quem tinha vínculo com a Alemanha foi cortado. A Cordeiro de Farias foi cogitado, mas não pôde, teve algum motivo lá, não vou me lembrar agora, mas ele entrou para artilharia, como comandante de artilharia, mas ele foi cogitado a ser comandante da FEB. E um outro fato, eu não vou me lembrar agora onde eu li, é a presença desse general Falconieri, porque a divisão expedicionária só previa 3 generais, e aí de repente chegou um quarto lá, e tiveram que dar uma função para ele, aí no final deram, fica com os serviços extra-oficiais e tal, mas é porque havia uma disputa interna, e é interessante esses trabalhos que tratam das disputas no Estado-Maior da FEB, inclusive a posição de uma pessoa que depois vai ficar muito importante, do Castelo Branco, como é que o Heitor Castelo Branco, ainda como tenente-coronel, ele conduzia isso, a ligação dele com os americanos, e aí você tinha essas disputas, principalmente porque parece que o Falconieri ia substituir o Zenóbio da Costa, que não era um general muito bem quisto, inclusive há relatos de manifestações contrárias à postura do Zenóbio da Costa pelos seus comandados, enfim, e ele ficou numa saia justa. São diversas histórias de bastidores sobre os comandos da FEB, mas e depois é importante ver a posição desses generais na história, como eu falei, eles em um momento eram revolucionários, depois voltam a ser legalistas, e depois alguns vão entrar para a política, aí você tem alguns ligados até ao próprio Eduardo Gomes, que também era um
aí já na aeronáutica, mas o Marechal Duarte, que depois vai ser candidato a presidente. Então você tem essa vinculação e esse movimento deles também, que é uma geração que está muito ligada ao soldado cidadão. O Mascarenhas de Moraes fazia parte disso, e que na academia militar eles aprendiam que eles deveriam também se envolver com política. E hoje em dia, foi no período Vargas que se rompeu com isso, e a reforma na escola militar, que o militar não tem que se meter com política, só tem que ser na caserna. Mas o Mascarenhas é dessa geração. É bem interessante tentar situá-lo, esses generais, na história do Brasil e nas suas vinculações políticas, suas ideologias, enfim. Mas, no geral, é isso. E eu acho que falta, no caso do Mascarenhas de Moraes, é uma biografia que recorra também às fontes e que não só se baseie nas memórias, porque o que tem dele é a FEB pelo seu comandante, que é um relatório dele da FEB, muito não é dele ali, são dos seus comandados, seus outros comandantes que escreveram parte do relatório e foi publicado. E, posteriormente, tem a publicação das memórias. Então, falta talvez uma biografia correlacionando com outras fontes, tentando entender o círculo de sociabilidade dele, do Mascarenhas e tal, enfim. É algo... E algo, só para finalizar, destacar na biografia dele, no final da vida, toda a luta dele para o repatriamento das ossadas dos militares que estavam na Itália, dos mortos, da FEB, que hoje em dia deu essa comissão que ele presidia, que ele lutou durante muito tempo, que é o atual Monumento às Pracinhas, no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo. O Mascarenhas de Moraes teve uma forte presença na luta para preservar essa memória e construir aquele monumento, que hoje em dia é um monumento de destaque, e é interessante que a comissão, o próprio Mascarenhas, escolheu o projeto que mais tinha nada a ver com um memorial, com um mausoléu. Assim, ali você passa pelo aterro do Flamengo, quem tem a oportunidade de ver, você não liga com o mausoléu. E é um monumento muito bonito e de destaque na arquitetura, e outros arquitetos até famosos fizeram projetos, mas perderam no concurso, porque aquele ali e simbolicamente aquele monumento é muito bonito e tem várias simbologias, tanto fogo como aqueles 3 soldados, a forma do monumento lembra um avião, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas valeria a pena, que eu sei que tem uma missão sobre esse monumento, em algum momento, chamar até, tem pesquisadores que estudaram esse monumento para um aspecto arquitetônico, então é bem interessante, então num outro programa. Enfim, é interessante, só como uma atuação do Mascarenhas na preservação dessa memória, como também do próprio arquivo da FEB. Pouco se fala da formação desse arquivo da FEB, que hoje em dia está no Arquivo do Exército, mas o Mascarenhas também teve uma atuação nisso, nessa preservação da memória dos seus comandados, né? Não só o trabalho dele, mas dos seus comandados. Enfim, é isso que eu posso falar em 5 minutos. Beleza. Não, obrigado, Henrique. Não, a gente vai fazer essa rodada aqui e depois, então, que vocês vão fazer a saudação final. Fiquem à vontade. Esse livro aqui, né, é o livro do irmão do João Henrique Baroni, né? 1942, O Brasil e Sua Guerra com as Desconhecidas. Fica aí como dica de leitura do nosso ouvinte internautas, tá? E por falar em livro, né, também está na escuta aqui conosco meu amigo jornalista Renan Rebelo, né, com o seu projeto Aerolivros Brasil. Tá aí, Renan. Dica da aviação civil, para você também agregar aí no seu projeto de aerolivros. Renan Rebelo já participou também aqui de vários programas conosco, um grande amigo, incentivador aqui do projeto, nosso parceiro aqui. Obrigado, Renan, pela audiência. Obrigado aqui, o José Seco, já falei, né? Chegou agora, José Seco, Paulo Ananias, Luiz Gonzaga e vários outros ouvintes estão aqui também nas duas plataformas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Emerson, você falou que foi militar, né, da aeronáutica, também, eu gosto muito de aviação, cara, eu sou apaixonado por aviação, né, o nosso amigo jornalista Renan Ribeiro vai estar se formando aí, vai ser aviador também, né, ele fala, eu tenho esse livro, foi presenteado pelo meu amigo Daniel Dinucci, já mencionei aqui, né, não tem tudo a ver aqui, jornalista que vai virar aeronauta, aliás, aeronauta, né? E vai ser bacana aí a participação do
Renan também nesse tema. Emerson, a palavra é sua, nesse segundo bloco. É tudo uma abrangência muito interessante, uma coisa liga a outra, né? Nós temos aqui, eu defendo muito a história, porque nós, brasileiros, nós fizemos parte de um contexto das quais a criatividade e a necessidade criou vínculos para que no futuro a gente tivesse e gozasse do que nós temos hoje em dia. Santos Dumont é uma referência que não pode ser esquecido nunca, né? E por aí vai outros contextos que são importantes, até mesmo a vinculação, para que o pessoal tenha conhecimento, o que é o ponto ligando a outro. A filatelia, ela tem a capacidade de fazer a propagação da história de uma forma tão simples e tão acessível, né? Você guarda um selo, a pessoa retira o selo, deixa guardar durante anos, e depois você vai ver aquele selo, qual é o motivo da comemoração dele, e você começa a se aprofundar na história, e essa história você consegue falar com mais ênfase e mais conhecimento, e a pessoa interessada acaba juntando, né, os fatos. E com relação à Segunda Guerra, o meu pai, ele serviu em 1959, se não me engano, no batalhão Bandeirante, aqui em São Paulo, em Barueri, que é também um grupamento que foi na Segunda Guerra para a Itália. E o fardamento do grupo ainda era do almoxarifado da Segunda Guerra. Então, eu trouxe aqui para mostrar uma gandola do meu pai. Essa gandola aqui é uma gandola antiga, com material original da época da Segunda Guerra, fabricada no Brasil, né? E guardada, a gente vai guardando tudo quanto é coisa. Então, falando sobre o quesito história, eu vejo que hoje em dia, né, tem pessoas em vários pontos fazendo com que esse momento das quais a gente, colecionador, as pessoas que são apaixonadas, têm o seu mestrado, têm o seu conhecimento, eles não trabalham apenas para manter. Existe uma paixão, existe um propósito, né? Quando a gente amadurece e a gente vê que precisa ser feita alguma coisa, a gente já torna isso como sendo um propósito de vida, porque a gente se preocupa que aquela paixão possa ser apagada no momento que você descansar, e ela não possa ser compartilhada com os demais. Então, essa network de conhecimento, das quais são passados por cada pessoa, são muito importantes para que a gente resgate o orgulho que nós temos de ser brasileiros e a gente possa mostrar que a coisa nacional também vale. Dentro desse conceito, o nosso trabalho, que é de preservação, a gente encontrou muitas barreiras. Inclusive, salientando a situação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, houve uma época, um período antes dele ter pego fogo, né? Nós tentamos entrar em contato para tentar fazer com que o museu tivesse um núcleo interno, sem vínculo com o governo, para que pudesse ter autonomia financeira para poder cuidar da gestão interna. Só que passou-se uma semana e aconteceu o que aconteceu e doeu o coração. Então, nós temos como missão agora auxiliar museus que necessitam de um valor que seja do governo, para que a gente consiga, junto à iniciativa privada, a possibilidade de ter a administração financeira sem a necessidade de dinheiro público. Então, até faço aqui a solicitação e o convite para que as pessoas que realmente gostam de história e querem preservar a história, a gente possa abertamente conversar e arrumar uma solução para que todo esse material não se perca com o tempo, ou seja, desmembrado, que já aconteceu várias vezes, né? Ou até as pessoas que possuem um material, um acervo, e como já aconteceu muitas vezes, por exemplo, o avô tem um material, aí ele acaba falecendo, e o material chega, os herdeiros não sabem o que fazer,
aí colocam no mercado sem ter o contexto, o conhecimento do valor histórico que tem o material. Possa até não ser um valor financeiro satisfatório, mas o valor histórico para aquilo é muito maior do que qualquer dinheiro que possa ser pago. Então, eu sempre, junto com a nossa equipe, a gente sempre olha a internet para ver se acha alguma coisa, se há condições de fazer aquisição, a gente faz. Caso contrário, a gente faz uma concessão, das quais a gente cuida desse material, a pessoa pode resgatar esse material a hora que ela quiser, mas não fique oculta. E ela possa compartilhar, falando, olha só, esse acervo aqui tem o meu nome. Ela continua sendo proprietária, mas tendo todos os cuidados para que não tenha nenhum problema. Então, eu deixo até em aberto essa questão, porque a partir do momento em que se abre um primeiro passo para tornar uma coisa diferente, então a gente tem que aproveitar o fluxo para que a gente consiga, em comum acordo com todos, atingir um objetivo comum, né? Então, para tanto, quando eu dei baixa da aeronáutica, eu trabalhei um período como civil e fui morar no Japão. Morei 18 anos no Japão. E lá você aprende tanta coisa que, mesmo com o acesso à tecnologia que os japoneses têm, eles sempre resgatam a sua história. Lá tem templos que foram construídos em 1150 e continuam com a sua estrutura, porque são templos que estão no interior e não era alvo militar, não era na grande cidade. Então, você está andando num monumento que realmente é original de época. Então, existe uma forma da gente preservar essa história, e eu falo com propriedade porque me entristece andar por São Paulo hoje e ver aqueles casarões fechados, abandonados, com todo o seu recheio retirado e só a casca. Aí o que acontece? Cai tudo e desmantela e pronto, acabou. Então, a gente precisa fazer um mutirão de preservação, de busca, catalogação de todo esse material e mostrar que realmente nós podemos, sim, preservar a história brasileira. Em qualquer coisa, em qualquer aspecto. Está correto, Emerson. Muito bom, muito boa a sua sugestão. Fica como orientação, né, aos governantes aí que preservem, né, o patrimônio, né, cultural, histórico do nosso país, porque é lamentável mesmo, né, entristece a gente esse abandono, né, que a gente vê pelo país afora. Se não fosse os filatelistas, por exemplo, a gente tem os pequenos acervos, a gente guarda com muito carinho. E se não fosse isso, o que a gente teria para conversar hoje, não é verdade? É verdade. Várias fontes históricas aqui guardadas e preservadas, né? O Renan continua aqui com a sua mensagem, fala: serei um jornalista a bordo. Fica como sugestão um programa especial sobre a FAB e também sobre as companhias aéreas e outros temas da aviação em geral. Legal! Dia 16 de dezembro já tenho aqui agendado com a participação de Emerson Miura e João Henrique Baroni. Agora falta o Adriel. Adriel, a palavra é sua. Vou seguir aí no segundo bloco, antes de ir para as considerações finais. Bom, nosso amigo Emerson mostrou aí rapidamente esses cartões. Tem os selos da série da Vitória, se eu não me engano. Eu também tenho. Eu tenho esses mesmos dois aí e mais um outro sobre uma conferência dos capelães militares. Vem com a imagem do Frei Orlando, que é o patrono do serviço de religioso do Exército. Enfim, eu queria comentar aqui uma coisa que o nosso amigo Henrique disse sobre a questão da biografia do Mascarenhas de Moraes, né? Bom, sim, falta, digamos, uma bela biografia dele, né? Mas eu, em minha humilde opinião, eu acho que o livro de memórias dele, tanto o volume 1 quanto o volume 2, são feito por ele mesmo, já é uma obra em si fascinante. Eu queria comentar também uma outra questão. No segundo volume, no livro de Memórias do Mascarenhas, ele bota, quando ele fez parte da delegação brasileira que foi presenciar a coroação da rainha da Inglaterra, né, a Elizabeth II.
e ele está sentado bem na primeira fileira que vai prestigiar a passagem da Elizabeth II, né? E é bem nítido a sua presença, ele cheio das suas medalhas, né? De toda a sua pompa, com a faixa do Exército de Marechal, enfim. Eu tenho um envelope de circulação do primeiro dia de Londres, do dia da coroação da rainha, dia 2 de junho de 53, né? Essa peça que eu guardo com muito carinho, que foi um presente de um amigo que mora na Austrália, ele me mandou essa peça, né? Por correio, chegou acho que tem uns 4 meses, eu acho. Enfim, caindo agora no que o nosso amigo Emerson disse sobre a questão de espaços, memória, museu, né? O Clube Filatélico do Amazonas já há um tempo luta com a criação de um museu postal, né? De um museu filatélico, né? Dia 30 de novembro vai fazer 120 anos da criação do museu mais antigo do Brasil de numismática, perdão, o museu de numismática mais antigo do Brasil, 120 anos. Museu de Numismática Bernardo Ramos, um acervo maravilhoso de peças numismáticas. Bernardo Ramos também foi filatelista, jovem, né? Só que a sua coleção se desfez com o tempo. Bom, mas vale aqui essa questão dessa luta que já se perdura há mais de 20 anos para a criação do Museu Filatélico, aqui no Amazonas, né? Possuir um museu numismático mais antigo do Brasil já é uma dádiva. Agora, um museu filatélico, né, que talvez o primeiro do norte, ou o primeiro do Brasil, criado por uma instituição filatélica. Não sei como está as outras instituições, né? Se alguém puder me corrigir. Bom, e vale muito a pena essa questão de preservar acervo. Um dos nossos sócios, que eu sempre comento aqui, que é o Dr. Antônio Loureiro, sócio do Clube Filatélico do Amazonas, tem um acervo belíssimo de obras raras, amazônicas e internacionais também, nacionais, né? Fotografias, selos, medalhas, cédulas, moedas. Ele é sócio do Instituto Histórico do Amazonas, da Academia de Letras, da Academia Militar, de Medicina Militar, enfim, de várias outras instituições. Tem um acervo belíssimo, riquíssimo, mas que ele já me disse que vai para o IGA, né, que é o Geográfico Histórico do Amazonas. Porém, nem tudo vai ser comportado ali, porque, né, é muita coisa, entendeu? Então, a criação de um espaço memória, não só para o acervo dele, mas para o acervo de outras pessoas também, de outros ilustres do meu estado, né, é essencial. Aqui em Manaus a gente tem um grupo de pessoas bem saudosistas em questão de espaços, prédios, a memória da cidade, né, que vai se esmaecendo com o tempo, né, por não haver mais aquela troca de informação, aquela conversa, aquele momento, né, de reflexão histórica, né. O que falta no povo, na minha opinião, é consciência histórica. Quando o brasileiro, né, criar uma mentalidade, ter uma consciência histórica, eu creio que muita coisa vai melhorar. Em questão de espaços, em questão de preservação da memória, da cultura, tradições, e por aí vai, né? Eu vejo muita gente comentando nas redes sociais de um grupo muito importante que tem no Facebook chamado Manaus de Antigamente, e fala, ai, mas o prédio era lindo, ai, mas o prédio era isso. Sim, era muito lindo. O problema é que é dispendioso cuidar de um prédio antigo, né? E não digo que não deva se reformar. Sim, deve, muito. O problema é que se as pessoas vão cuidar, não basta ter o cuidado apenas do Estado ou da empresa privada, enfim, mas da população, né? Se em Manaus as pessoas conhecem mal o Teatro Amazonas, que é o mais importante teatro da região norte, incluindo o Teatro da Paz em Belém, né? Mas não conhece os outros espaços, tantos e outros museus, como o próprio Museu de Numismática, a taxa de visitação baixíssima. Antes da pandemia já era baixa, imagine agora na pandemia, quando em setembro os museus e os espaços culturais começaram a reabrir, né? Então, deve-se ter uma consciência, deve-se ter uma perspectiva histórica, vamos dizer assim. As pessoas têm que buscar, né,
o Estado também ajudar. Então, é uma relação de Estado, do Estado e do próprio povo, né? Então, só se um fazer, não adianta, o outro não vai fazer nada, né? Então, é aquilo, é investir, sim. Continuar os investimentos, sim. Mas partir da população também querer conhecer, querer buscar conhecimento, querer ir atrás, né? Não se limitar, eu sou um pouco radical nessa questão aqui na cidade, em querer conhecer só o Teatro Amazonas, pronto, você já sabe tudo da cultura amazônica, você já conhece a história de Amazonas inteira com o Teatro Amazonas, mas tem palacete, palácio, casa de não sei quem, casa de não sei mais quem, museu de não sei mais quem, tem muita coisa, entendeu? Então, droga. Perdão. Opa, caiu aqui o negócio. Agora voltou. Bom, se as pessoas passarem a ter uma maior consciência, e também o Estado, não vamos culpar nenhum nem o outro, os dois são culpados, né? Vai ter uma grande melhora tanto no conhecimento, na interação da sociedade, né? E ensino, educação, e tudo, em tudo, né? Aí aqui acaba a minha parte, né? Perfeito. Essa parte. Obrigado, Adriel. Só para complementar. Pois Adriel, não. se prepara que eu vou arrumar uma missão para ti. E você vai gostar. Isso aí. Legal. Ó, o programa já ganhou aqui. Ganhou o dia. É isso mesmo, fazer interação aqui entre os filatelistas. Obrigado, já. Fica mais um desafio para o Adriel. Ele vai tirar de letra. Esse moleque é fantástico. Moleque com todo respeito, né? Não, que isso. Valeu, Adriel. Eu gosto muito das suas contribuições, fico orgulhoso aqui das suas contribuições para o nosso programa, seu conhecimento, pela sua juventude. Eu também sou jovem há mais tempo do que você, então eu gosto muito de trocar com a juventude, né? Olha, vou fazer mais um spoiler aqui, sem querer, querendo. Daqui a pouco vai sair a revista da FEBRAF, né? Revista belíssima. A gente não pode divulgar, que ela está passando por uma revisão. E tem um artigo sobre censuras, assinado por mim, assinado pelo Henrique, assinado pelo Amauri Pocidente, do Rio de Janeiro, César Augusto Silva Paulo, também do Rio de Janeiro, Henrique Cruz, também de Recife, Reinaldo Estevão, de Campinas, Roberto Esler, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Rogério Dedivite, de Santos, e Rubem Porto, que é o presidente da FEBRAF, né, Henrique? Essa matéria, esse artigo que nós assinamos sobre censura, daqui a pouco todo mundo vai ter conhecimento, tão logo nós aprovemos aqui a edição final da revista da FEBRAF. Quer continuar aí dando spoiler, Henrique, sobre esse tema? Na sua saudação final? Então vamos agora para o terceiro e último bloco, passando a palavra em 3 minutos, todo mundo fazer a sua saudação. Já agradeço a todos e a todos os internautas que participaram. O Renan fala aqui, como poderemos ter acesso a essa revista? Nós vamos publicar em PDF, Renan, porque ela não vai ser impressa graficamente, mas nós vamos publicar em PDF, tá certo? O Henrique vai continuar aqui dando spoiler, vai poder falar mais um pouquinho sobre a revista, mas todo mundo vai ter acesso sim, tá? Então vou passar a palavra novamente para vocês, para saudações finais, para o nosso ouvinte internauta, que é bom, dura pouco, né? E vocês certamente serão nossos convidados nos próximos programas. Eu vou ajeitando aqui a nossa pauta. Agradeço desde já. Saudação final do Henrique, Emerson e Adriel, pela ordem. Henrique. Bom, mais uma vez, Heitor, parabéns pelo programa, muito obrigado por esse convite. Eu sei que como eu falei, deve ser a 4ª ou 5ª vez que eu participo, e vão ter outras. Eu falei, não quero falar muito não, tem os outros aí que participaram um pouco. Eu acho que o importante é dar diversidade, é importante, a gente tem 4 telas aqui, Rio, Niterói, São Paulo, Manaus e Recife. A pandemia trouxe coisas, se a gente for olhar para o lado bom, essas possibilidades. Esses encontros não aconteceriam anteriormente. E, rapidamente, sobre esse artigo, foi uma iniciativa até do Roberto Dedivite, que é editor da revista, da FEBRAF, da Federação Brasileira de Filatelia, e ele faz parte do nosso grupo do WhatsApp,
que é só censura, que não é de venda, é só de estudo. Tá meio parado, porque tá todo mundo trabalhando. Eu era membro ativo, eu tô agora com o trabalho também complicado. Mas é importante, é um grupo de estudo, não é de venda. Isso é difícil no WhatsApp. E lá a gente discute várias peças, você coloca a sua peça, e aí cada um que tem o seu conhecimento, estudo, vai trocando figurinha por ali. E a partir disso surgiu palestras na SPP, eu fiz, o Rubem Porto fez, o Reinaldo já fez, programas aqui com você, na aula de filatelia, tudo por causa de um grupo do WhatsApp, como é que isso está. E o último filhote desse grupo foi esse artigo coletivo, que é um pouco um Frankenstein, assim, cada um mandou uma contribuição, é um pouco da história da censura postal brasileira, enfim, correspondência brasileira, da Primeira Guerra até o fim da Segunda Guerra, que é o período que efetivamente foi regulamentada a censura postal no Brasil, de 17 até 45, e pós-45 já foi extinta a censura, e ela foi criada com o início com o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Então, ainda falta estudos, acho que falta trabalhos mais sistematizados, mas a gente é incrível como é que o nosso principal catálogo, até que ele, de censura postal, é escrito em alemão, por um grupo de filatelistas alemães que estudam filatelia brasileira. Eu tenho contato com o pessoal, já sou sócio da Arte Brasília, mas é importante a gente começar a se organizar. Então, acho que esse grupo e esse artigo é o primeiro fruto dessa pesquisa. Mas nas palavras finais, eu me estendi bastante nisso. Só lembrando, essa revista vai estar disponível no site da FEBRAF, tá? Eu sei que o Rogério pediu para eu fazer a revisão, você também e tal, se for necessário, mas essa semana já vai estar online. Eu queria finalizar lembrar de duas pessoas, que é engraçado, Heitor, de setembro para cá eu me afastei da filatelia um tempo, não é à toa que eu sumi dos grupos, da SPP Conecta, toda segunda-feira tinha nosso encontro, eu larguei porque teve falecimento do meu avô, recentemente, e dia 3 de setembro, e um mês depois do seu Gilberto William, filatelista aí de Niterói. E eu quero lembrar os dois, porque é a primeira vez que eu estou falando em público de filatelia desde o falecimento. Eu dei uma afastada, e são pessoas que viveram essa época da Segunda Guerra, eu estou trazendo por isso. Me iniciaram na filatelia, eu comecei na filatelia com 8 anos, eu estou com 36, fazer 37 no final desse mês. E participo de exposições filatélicas desde os 13, então, e filatelia está na minha veia há muito tempo, assim, não tinha parentes filatelistas, mas quando eu com 8 anos fui fazer o curso de filatelia que tinha no curso Filatélico Brasil, eu fiz a última edição que teve esse curso, e eu tive aula com os grandes filatelistas da época, assim, que hoje em dia a gente lê artigos deles, Faria Braga, enfim, o Evandro, o próprio Sr. Gilberto, esse povo todo. Meu avô foi comigo porque eu era muito criança, minha mãe não podia porque trabalhava, meu avô me acompanhou a fazer esse curso, se inscreveu comigo, tem o diplominha dele e tal, mas não seguiu a filatelia, quem foi o neto, e eu fui picado pelo vírus filatélicos e estou até hoje. Então eu queria só dedicar ao meu avô, estudo, ele me iniciou, me ajudou nesse momento, sempre me apoiou na filatelia, e o meu avô na filatelia, que é o Sr. Gilberto William, eu tenho um carinho especial por ele, e ele faleceu um mês depois do meu avô, no exato dia que fez um mês. Eram dois senhores de mais de 90 anos, e o que é importante é a ligação deles com a Segunda Guerra. Meu avô faleceu com 92, mas ele é de uma geração, ele, por ano, ele não tinha idade para servir. Nessa época, ele foi servir na aeronáutica já em 48, se não me engano, 47, 48. Mas ele me contava as memórias da infância e da juventude dele durante a Segunda Guerra. O racionamento era de Belém do Pará, então tinha racionamento de comida lá também. Minha avó me contou muitas histórias. Tinha esse lado. E o Sr. Gilberto, pouca gente sabe, ele era, além de filatelista, ele foi desenhista de plantas e tal do Departamento de Produção Mineral, DNPM e tal, que trata da questão geológica no Brasil. Ele fez o concurso público para esse departamento durante o Estado Novo, durante o Getúlio Vargas, e ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele fazia os desenhos dos mapas para ilustrar as notícias, as matérias que eram publicadas num jornal em Niterói durante a Segunda Guerra. Então chegava a notícia sobre a batalha em tal país, ele fazia o mapa
descrevendo como é que era essa batalha, onde estava o front, assim, assado, a partir das notícias. E ele me mandou uma vez uma correspondência com essas recortes, jornais, essas reportagens, e lá o mapa, Gilberto, William e tal. Então são duas pessoas que me apresentaram a memória da Segunda Guerra, que eles vivenciaram, cada um do seu ponto de vista. E é interessante, uma vez, eu me lamento não ter comprado isso, uma vez eu vi uma carta censurada da Segunda Guerra enviada para o seu Gilberto, ele morando em Niterói, com censura postal de Niterói. Me arrependo até hoje de não ter comprado, porque seria uma memória que eu não tenho nenhuma correspondência dele. Tem de outros filatelistas dessa época, da Segunda Guerra. Mas, assim, queria só dedicar essa minha participação agora a eles dois que não só me formaram como homem, mas como filatelista. Certo? Obrigado, Heitor, Parabéns. mais uma vez pelo convite. Um abraço. Parabéns, Henrique. Nossos sentimentos em tempo a você, seus familiares, pela passagem do seu avô. Nós fizemos uma menção honrosa no nosso programa aqui, eu sou Gilberto, quando da participação do Rubem Porto. Ele foi lembrado, e fica essa lembrança também do seu avô, nossa solidariedade a você e seus familiares. Emerson Miura, sua saudação final aqui no programa. Opa, Henrique, meus sentimentos, né? A gente sabe, esse ano está sendo uma carga pesada. A gente tem que entender o que Deus nos reserva daqui para frente. E o importante é a gente restabelecer e manter o nosso espírito alto para poder preparar o terreno futuro, né? A filatelia entrou na minha vida porque meu pai foi numas feiras daqui de São Paulo, trouxe uma caderneta cheia de selos e eu fiquei fascinado, ficava horas vendo selos e acabei sendo contagiado também por isso daí. E, a princípio, apesar de estar trabalhando com o Instituto, eu sou massoterapeuta também, né? Eu e minha esposa, a gente está passando também situações assim, meia críticas. Minha esposa, ela foi operada de um glioma do eno óptico, né? Uma espécie de câncer, está em tratamento, graças a Deus ela, mesmo com a limitação, não enxergando com a visão esquerda, ela tendo pouco da visão direita, a gente está sempre se motivando a dar continuidade ao nosso trabalho. E agradecendo o Ananias e o grupo de algumas pessoas que doaram selos para o trabalho que eu estava fazendo aqui em São Paulo. Eu estava fazendo um atendimento num hospital aqui na região, levando selos para as mulheres que tinham problema de câncer, e elas pegavam selos e fizeram quadros, uma infinidade de coisas. Então, a filatelia vai permanecer em todo o meu trabalho, não só para a criação de coisas artísticas, mas também a ideia é levar para a escola pública. O Ananias, eu já conversei com ele a respeito, e provavelmente os senhores tenham conhecimento disso, que a gente, como no Japão é introduzido a filatelia, o meu sonho é que a filatelia faça parte do currículo escolar dos alunos de escola, né? A gente tem que fazer um teste plantando a primeira semente, né? A partir do momento que essa semente crescer, embora o restante não tenha o perfil para fazer isso, a gente pode dizer que pelo menos a gente venceu. Então, a gente não pode se desanimar em hipótese alguma, em qualquer revés, em qualquer dificuldade. A gente tem que usar isso daí como força motora para que a gente possa conquistar nossos objetivos. E também facilite para que conheça o nosso projeto. A gente vem trabalhando desde 2017 para transformar o Porta-Aviões São Paulo, que está aí no Rio de Janeiro, em um museu. Não é difícil saber a nossa história, é só colocar Porta-Aviões São Paulo e vocês vão ver um monte de coisa. A gente está fazendo uma bagunça danada, tentando mudar o paradigma da Marinha, que está tentando fazer a venda dele para transformar em sucata, e como nós não temos patrimônio, né, a gente está tentando fazer com que o porta-aviões seja a maior atração da América do Sul, sendo o último porta-aviões da história. Nós temos a parceria com os veteranos da França, né, que são ex-militares do navio. Temos timidamente a participação de alguns ex-militares do São Paulo, porque a história dele não foi muito satisfatória no Brasil, mas a gente quer refazer a história dele, trazendo ele como sendo um palco de cursos profissionalizantes para jovens, de capacitação profissional para adultos, hotel, enfim, tudo que possa fazer com que o público civil
possa ter como entretenimento. Então, está sendo um exemplo esse museu, e a nossa ideia é que o Instituto ele venha montar núcleos, não só da parte militar, mas na parte civil, em todo o Brasil, usando como gestão a administração sem a necessidade de utilizar capital do governo, e sim da iniciativa privada como patrocinadora. E isso estimula não só com que o empreendedor possa estar fazendo um investimento correto, mas também ajude a comunidade a ter acesso à informação, à cultura. É por isso que eu estava falando para o Adriel que existe sim um jeito de transformar esse sonho em realidade. Eu posso falar por mim, porque até pouco tempo a gente sonhava, eu quero um Fusquinha, por que não sonhar num porta-aviões? E está aí, a gente está trabalhando em cima, e eu me coloco à disposição de cada um dos senhores que tiver alguma dúvida, e para que eu possa contribuir, porque a vida é curta e a gente não pode deixar o tempo passar batido sem que a gente tenha contribuído com alguma coisa na vida da gente. Tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado, Heitor, Adriel e o professor Henrique, e eu me coloco à disposição. Como se fala aqui em São Paulo, não do corduco. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Que legal. Bacana. Obrigado, Emerson. Obrigado pela sua contribuição. Olha, nosso programa é um programa especial. Em geral, a gente demora aqui 60 minutos, como hoje a gente tem um tempo mais extenso, né? Depois do nosso programa, a gente está fazendo o programa já em 1 hora e 48 minutos. Já vai para quase 2 horas de programa, né? É um tempo especial. Eu agradeço também a produção e a técnica da rádio, né, que está disponibilizando esse horário especial, esse tempo especial. Pretendo que os próximos programas sejam de 1h30, não mais de 1 hora. Vamos adaptando, ajeitando, né, para que possa fazermos com essa riqueza de detalhes. Então, para fechar aqui o nosso programa, na sua saudação final, olha que privilégio, Adriel, você vai fazer a saudação final do programa, hein? Programa de hoje. Agradecendo aqui ao Paulo Ananias, que mandou aqui a sua mensagem. Paulo Ananias fala: parabéns, Adriel, Henrique, compadre Emerson, um programa histórico. Renan fala: que história emocionante, Henrique, meus sentimentos, obrigado por compartilhar conosco. Muito obrigado a todos os ouvintes internauta. O Paulo Ananias também fala, que manda um link para nós, que o Oscar Schmidt, né, atleta aí do basquetebol, também é associado da Filabras. No final do programa, nós vamos botar aqui a imagem da Filabras, né? Pedir à produção que já prepare aí a imagem. Então, nós mostramos aqui a imagem da Filabras, que é a nossa parceira, muito agradecido aqui ao Paulo Ananias. E, Adriel, você está privilegiado hoje, vai fechar o programa. Obrigado. Com sua saudação final. Bom, eu queria aqui primeiro agradecer ao convite, a oportunidade, né, aos amigos aqui presentes, né? Já vou adiantando que não importa a missão, vou cumpri-la da melhor forma que eu puder. Bom, eu queria aqui desejar melhoras à sua esposa, meu amigo Emerson, meus sentimentos ao meu amigo Henrique. Bom, deixar aqui meu abraço aos meus amigos do Clube Filatélico do Amazonas, do qual não pude participar nessa reunião que se passou, né? Dizer que agora nós estamos já com nova diretoria. Já são 51 anos de história de filatelia, já são 51 anos de filatelia social, né, do clube, né, aqui no Amazonas, né, e mais de 100 anos de colecionismo, né. Deixar aqui meus abraços a todos os meus amigos que sempre me acompanham aí, que me apoiam, os meus pais, né. Agradecer solenemente ao meu amigo Paulo Ananias, que foi um dos responsáveis em me indicar aqui, né. Ao meu amigo Heitor Fernandes também, que sempre me recebe com a maior cordialidade do mundo, né? Agradecer a todos os presentes, né? Todos os que nos ouviram até agora, né? E dizer que filatelia é isso, né? Filatelia é cultura, é história, é amizade, são boas conversas, bons momentos e boas memórias, né? Apesar de ser só há 2 anos filatelista, mas eu já sou colecionador desde molequito, uns 10, 11 anos de idade, carrinho, moeda, né? Agora o negócio sério mesmo, sério, assim, selo é só 2018, 2017. Bom, e aqui terminar a minha contribuição desejando uma boa noite a todos, né? Que Deus abençoe todos os nossos amigos, né? E a luta não para, estamos aí
para o que deve e é isso. Legal, legal. Fechar aqui com a mensagem do Renan Rebelo, melhoras à sua esposa, Miura, também compartilho dessa desejo de melhoras. Parabéns por sua atitude de levar Silas ao hospital, com certeza você elevou a estima de muita gente. Miura citou o Non Ducor em São Paulo. Aproveito para lembrar o lema do nosso estado do Rio de Janeiro. Rectem República... rapaz, você está fazendo um trava-língua comigo aqui, Renan Rebelo. República gere... Rapaz, o cara me quebrou aqui, ó. Gerir a coisa pública com retidão. Mas, infelizmente, o que está escrito em nossa bandeira não vem sendo cumprido por aqui. Legal. Ainda não ingressei em filateria? Pois é, Renan Rebelo prometeu para nós que ia colecionar sobre a Rússia. Ele que já esteve lá na ex-União Soviética, né? Fala russo também, mas estou para começar. Considero Heitor Fernandes, seus postais, o meu padrinho nesse... que isso, cara. Meu padrinho nesse segmento. Legal. Obrigado a todos e a todas. Na semana que vem, na quarta-feira, estaremos de volta aqui às 19 horas com uma nova temática. Espero que todos acompanhem. Conheçam também o Web Rádio Censura Livre. A gente vai mandar aqui no finalzinho uma outra mensagem institucional, depois da imagem da Filabras. Agradeço aqui a equipe técnica da Web Rádio Censura Livre, toda a sua coordenação. Muito obrigado aos apoiadores que financiam também esse projeto alternativo. Está aí, ó, Associação dos Filatelistas Brasileiros, presidido pelo nosso amigo Paulo Danir, lá de Belém do Pará. Né? Nós vamos mandar aqui a mensagem final para que todos os ouvintes do internauta possam conhecer o nosso projeto e ajudar. Né? A gente precisa da ajuda de todos e todas para manter esse projeto, aulas com filatelia, para ajudar na nossa educação como a ciência auxiliar da história. Muito obrigado, Henrique Vasconcelos Cruz. Muito obrigado, Emerson Miura. Obrigado, Adriel. Obrigado a todos e a todos os ouvintes. Até quarta-feira, 19 horas. Grande abraço. Até mais. Valeu. Até a próxima. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição em horários alternativos, reprise e reapresentações. Acompanhe também a live ao vivo na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com/c/Censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação: Heitor Fernandes.